Cumprimento meus estimados irmãos e minhas estimadas irmãs, na graça do Senhor Jesus, na paz de Deus e na alegria do Espírito Santo. Estamos iniciando o mês de março, mês das mulheres, pois dia 8 é o Dia Internacional delas. Então quero deixar a meditação sobre Noemi e Ruth, duas mulheres que deixaram bons exemplos para elas e para nós também, os homens. Não vou ler porque tomaria mais tempo e o vídeo ficaria longo. Noemi era esposa de Elimeleque, um homem judeu abençoado por Deus, pois usufruía das bênçãos que Deus havia prometido a eles, dizendo que naquela terra haveria fartura de pão, porque ele estaria todo o tempo com eles. Inclusive, no templo de Salomão, existia uma mesa com os pães constantemente, simbolizando a presença de Deus. Mas quando chegou um período de crise, Elimeleque deixou a terra do pão e foi para a terra da maldição, Moabe. O Senhor prometeu também muitas bênçãos para a sua igreja, dizendo que não faltaria o pão espiritual, que é a sua presença até o fim dos séculos. Agora estamos passando também por um período de crise, na saúde, nas finanças e também no pão espiritual, pois muitas pessoas não estão podendo congregar. E o Senhor disse em Amós 8:11, eis que virão dias em que haverá fome de pão, não do pão físico, mas da minha palavra. E é o que estamos vivendo hoje, porque muitos pastores estão buscando mais de Deus do que buscando a Deus. Por isso não apresentam o alimento verdadeiro ao povo. Eles se preocupam mais com regras, com normas, regimentos e técnicas, do que apresentarem o pão, que é a presença de Deus, através do seu poder, da sua glória se manifestando na igreja. Por isso, muitos estão saindo, ou muitos chegam e não permanecem. Cabe a nós, líderes, observarmos isso e procurarmos nos corrigir ou procurarmos evitar que isso venha a ocorrer. Elimeleque se enriqueceu em Moabe, mas morreu ele e seus 2 filhos, ficando Noemi viúva e também suas 2 noras, uma chamada Orfa e outra Ruth. Ela chamou as 2 e disse, procurem outros maridos para vocês, aqui nesta terra mesmo, com o Deus de vocês, que eu vou voltar para a minha terra e para o meu Deus. Orfa fez isso, mas Ruth disse, sogra, onde a senhora for eu irei, e o teu Deus será o meu Deus. O exemplo de Noemi que devemos seguir é que certamente foi uma boa esposa, uma boa mãe, boa sogra, uma mulher obediente a Deus. Por isso Ruth quis segui-la. Como queremos também ter seguidores, precisamos imitá-la. Como disse o apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o exemplo de Ruth foi de mulher trabalhadeira, que foi à luta, esforçada, procurou emprego em Belém, em todos os lugares, mas não encontrou, por ser moabita. Encontrou trabalho em uma fazenda. Quando foi quebrar, podemos dizer, milho, com um balaio, esforçando-se em pleno sol. Deus, vendo o esforço daquela mulher,
tocou no coração do dono da fazenda, que foi lá e viu a viúva trabalhando, se admirou da sua atitude e no final se casou com ela. E Ruth se tornou fazendeira. Deus disse a Josué: basta que tenha bom ânimo. Ele quer que nos esforcemos para a colheita, que já no tempo do Senhor Jesus, fisicamente nessa terra, diz que os campos estavam brancos, prontos para a colheita. Para Ruth colher aquele tipo de lavoura, precisou de um balaio. Para outros tipos, eram outros tipos de ferramenta. Hoje, para cada tipo de mantimento, é um tipo de máquina diferente. Para a colheita espiritual que o Senhor nos chamou para fazer, Ele nos deu um tipo de ferramenta. Para cada um tipo. Deus deu os dons naturais: cantar, orar, visitar, administrar. Jesus deu os dons ministeriais: evangelistas, missionários, pastores, presbíteros, que são o nosso caso. Também apóstolos, que é como os missionários, mestres, quem tem aptidão para ensinar, profetas, pregadores da palavra. E o Espírito Santo nos deu os dons sobrenaturais: palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, milagres, profecias, variedade de línguas, interpretação das línguas, discernimento de espírito. Ele continua dando essas ferramentas para a sua igreja, mas está procurando pessoas animadas para fazê-lo. Vamos então nos esforçar para a grande colheita que o Senhor nos deu. Vamos tomar como exemplo Noemi, para que através do nosso exemplo as pessoas se convertam, nos sigam, e o esforço de Ruth. Assim nós faremos com que a nossa igreja continue crescendo e o nome do Senhor sendo engrandecido. Amém? Aleluia!